segunda-feira, 22 de março de 2021 e já vamos começar a semana com a nossa Ciranda da Leitura. Corre lá e pega o livro Emília no País da Gramática de Monteiro Lobato e abram na página 32, capítulo 5, entre os adjetivos. Vamos então, uma boa leitura para nós. No bairro dos adjetivos, o aspecto das ruas era muito diferente. Só se viam palavras atreladas. Os meninos admiraram-se da novidade e o rinoceronte explicou. Os adjetivos, coitados, não têm pernas, só podem movimentar-se atrelados aos substantivos. Em vez de designarem seres ou coisas, como fazem os nomes, os adjetivos designam as qualidades dos nomes ou alguma diferença que haja neles. Daí vem a divisão em adjetivos qualificativos e os adjetivos determinativos. Nesse momento, os meninos viram o nome homem, que saía de uma casa puxando um adjetivo pela coleira. Ali vai um exemplo, disse Quindim. Aquele substantivo entrou naquela casa para pegar o adjetivo magro. O meio da gente indicar que um homem é magro consiste nisso: atrelar o adjetivo magro ao substantivo que indica homem. Logo, magro é um adjetivo qualificativo, disse Pedrinho, porque indica a qualidade de ser magro. Qualidade ou defeito? Asneirou Emília. Para a tia Anastácia, ser magro é defeito gravíssimo. Não burrifique tanto, Emília, ralhou o narizinho. Deixe o rinoceronte falar. Mas aquele homem atrelado a magro entrou em outra casa, de onde logo saiu com mais um freguês na trela. Olhem, disse Quindim, acaba de atrelar a si mais um adjetivo e desta vez um determinativo, o este. Conseguiu assim formar um começo de frase: este homem magro. O adjetivo este não indica nenhuma qualidade, mas indica diferença e por isso a gramática o classifica de determinativo. Se indica diferença, devia classificá-lo de diferenciativo, disse Emília. Cale-se, advertiu Narizinho. Quando você fizer a sua gramática, põe assim. Vamos agora visitar os grandes armazéns, onde os adjetivos estão guardados em prateleiras. O armazém dos adjetivos era bem espaçoso e dividido em duas partes. Num estavam os adjetivos qualificativos pátrios. Narizinho encontrou muitos conhecidos seus, entre os quais brasileiro, inglês, xin, paulista, polaco, italiano, francês e lisboeta, que só eram atrelados a seres ou coisas do Brasil, da Inglaterra, da China, de São Paulo, da Polônia, da Itália, da França e de Lisboa. O dístico da prateleira próxima dizia: adjetivos qualificativos verbais. Quais são estes? Perguntou o menino. São os adjetivos que derivam de verbos. Esse aí perto de você, por exemplo, fervendo. Às vezes é particípio presente do verbo ferver, outras vezes sem mudança nenhuma, é adjetivo. Quando a gente diz queimei o dedo com água fervendo, ele é adjetivo qualificativo, porque indica uma qualidade da água. Defeito, asneirou de novo Emília, se queima o dedo é defeito. Havia ali muito poucos adjetivos daquela espécie, mas as prateleiras dos que não eram pátrios nem verbais, essas estavam atropetadinhas. Os meninos viram lá centenares, porque todas as coisas possuem qualidades e é preciso um qualificativo para cada qualidade das coisas. Viram lá seguro, rápido, branco, belo, mole, macio.
áspero, gostoso, implicante, bonito, amável, etc. Todos os que existem. E na sala vizinha? Perguntou o menino. Lá estão guardados os adjetivos determinativos. Vamos vê-los. Havia naquela outra sala 7 divisões com 7 letreiros diversos. Na primeira estavam os adjetivos articulares. Na segunda, os adjetivos demonstrativos. Na terceira, os conjuntivos. Na quarta, os interrogativos. Na quinta, os possessivos. Na sexta, os numerais. E na sétima, os indefinidos. Narizinho parou diante da divisão dos articulares e exclamou de cara alegre: olhem, onde moram o a, o o uma e o umas pulgas de palavrinhas, mas que apesar disso são utilíssimo. A gente não dá um passo sem usá-las. Mas isto, senhor rinoceronte, não é o que antigamente se chamava de artigo? Sim, os velhos gramáticos chamavam artigos essas palavrinhas, mas os modernos resolveram mudar. Em vez de artigos, eles dizem hoje adjetivos articulares. Eu vou aproveitar e vou fazer um parênteses aqui para vocês. Hoje em dia, os adjetivos articulares voltaram a ser chamados de artigos. O, a, o, as, artigo definido. Uma, uns, umas, artigo indefinido. A língua portuguesa é um nó, né, gente? Isso é só um comentário. Vamos voltar para a leitura? Para que servem? Para individualizar um nome. Individualizar, que quer dizer marcar um entre muitos. Quando a gente diz a menina do narizinho arrebitado, sem o A do começo, marca ou individualiza esta menina que está aqui, esta neta de Dona Benta, e não uma menina qualquer. Tudo já fica muito diferente se dissermos menina do narizinho arrebitado, sem o A. Porque então já não estaremos marcando estazinha aqui. O adjetivo articular também individualiza. Em um macaco, ou individualiza ou marca um certo macaco entre toda a macacada. Mas um macaco não diz qual é o macaco. Um macaco pode ser este ou aquele, objetou Emília. Por isso mesmo, a prateleira está dividida em duas partes. Na primeira, vemos o casalzinho, o e a, sob etiqueta de articulares definidos, que são os artigos definidos, galera. Na segunda, vemos o casalzinho e uma, sob etiqueta articulares indefinidos, artigos indefinidos. O articular, artigo, o é definido, porque marca com certeza. O articular, artigo é indefinido, porque marca sem certeza. A coisa é um tanto complicada, mas sem explicar, eu entendo melhor do que explicando demais, disse Emília. Vamos ver outra prateleira? Na prateleira próxima estavam os seguintes adjetivos demonstrativos: este, esse, aquele, mesmo, próprio, tal, etc., com suas respectivas esposas e parentes. As esposas eram esta, essa, aquela, própria, etc., e os parentes eram este, outro, este outro, aquele outro e etc. Muito bem, disse Narizinho. Vamos à terceira prateleira. Nesta terceira estavam os adjetivos conjuntivos, que servem para indicar uma coisa que está para trás, entre eles o qual e cujo, com as suas respectivas esposas e seus plurais. Quindim explicou. O Visconde, cuja cartolinha sumiu, está danado. Nesta frase, o adjetivo cuja refere-se a uma coisa que ficou para trás.
Continue, Quindim, pediu Emília, e o rinoceronte continuou. Temos agora aqui a prateleira dos adjetivos interrogativos, que servem para fazer perguntas. Todos usam um ponto de interrogação no fim, para que a gente veja que eles são perguntativos. E os meninos viram lá os interrogativos: que, qual e quando, quanto. Em seguida, vinha a prateleira dos adjetivos possessivos, que separam as coisas que são da gente, das coisas que são dos outros. Lá estavam os possessivos meu, teu, seu, nosso, vosso e seus, com as respectivas esposas e seus plurais. Emília, que achava as palavras meu e minha as mais gostosas de quantas existem, agarrou o casalzinho e deu um beijo no nariz de cada um, dizendo: meus amores. Depois vinha a prateleira dos adjetivos numerais, que se dividem em 4 classes: a dos cardinais, muito apreciados pela senhora aritmética, 1, 2, 3, 4, 100, 1000, etc. A dos ordinais, primeiro, segundo, terceiro, secundário, etc. A dos multiplicativos, como duplo, triplo, tríplice, quádruplo, décuplo, etc. E finalmente a dos fracionários, como meio, terço, quarto, centésimo, milésimo, etc. A visita não parou aí. Mais adiante, os meninos viram a prateleira onde estavam os adjetivos determinativos indefinidos, muito familiares a todos do bandinho. Eram eles: algum, nenhum, outro, todo, tanto, pouco, muito, menos, qualquer, certo, vários, diferentes, diversos, etc., com as suas respectivas formas femininas e os componentes plurais. São umas palavrinhas muito boas que a gente emprega toda hora, comentou Emília, sem, entretanto, beijar o nariz de nenhuma. O movimento naquela sala mostrava-se intenso. Milhares de nomes entravam constantemente para tirar das prateleiras os adjetivos de que precisavam e lá se iam com eles na trela. Outros vinham repor nos seus lugares os adjetivos de que não necessitavam mais. As palavras não param, observou Quindim. Tanto os homens como as mulheres, e sobretudo estas, passam a vida a falar, de modo que a trabalheira que os humanos dão às palavras é enorme. Nesse momento, uma palavra passou por ali muito alvoroçada. Quindim indicou com um chifre, dizendo: reparem na talzinha, é o substantivo Maria, que vem em busca de adjetivos. Com certeza trata-se de algum namorado que está a escrever uma carta de amor a alguma Maria e necessita de bons adjetivos para melhor lhe conquistar o coração. A palavra Maria achegou-se a uma prateleira e sacou fora o adjetivo bela. Olhou bem e, como se o não achasse bastante, puxou fora a palavra mais e, por fim, puxou fora o adjetivo belíssima. A palavra mais forma o comparativo, com o qual o namorado diz que essa Maria é mais bela do que tal outra. E com o adjetivo belíssima, ele dirá que Maria é extraordinariamente bela. E desse modo, para fazer uma cortesia à sua namorada, ele usa os 3 graus do adjetivo. Usa o grau positivo com a palavra bela, usa o grau superlativo com a palavra belíssima. Mas nem sempre é assim, observou Emília. Lá no sítio, quando eu digo mais grande, Dona Benta grita logo: mais grande é cavalo. E tem razão, concordou o rinoceronte, porque alguns adjetivos como bom, mal, grande e pequeno saem da regra e dão-se ao luxo de ter formas especiais para exprimir o comparativo. Bom usa a forma melhor,
Mal usa a forma pior. Grande usa a forma maior. E pequeno usa a forma menor. O resto segue a regra. E para que serve o superlativo? Para exagerar as qualidades do adjetivo. Forma-se principalmente com íssimo ou com érrimo no fim da palavra, como feliz, felicíssimo, salubre, salubérrimo, ou então uso mais ou o mais feliz. E se quiser exagerar, para menos, indagou Pedrinho. Nesse caso, usa a expressão o menos feliz. Sim, murmurou Emília distraidamente com os olhos postos no Visconde, que continuava calado e apreensivo como quem está incubando uma ideia. O sonsíssimo Visconde, ou o mais sonso de todos os sabugos científicos. De fato, o Visconde estava preparando alguma coisa. Deu de ficar tão distraído que até começou a atrapalhar o trânsito. Tropeçou em várias palavras, pisou no pé de um superlativo e chutou um O maiúsculo, certo de que era uma bolinha de futebol. Que seria de tanto preocupado o senhor Visconde? Pois é, hoje vamos ficar por aqui com essa incógnita. Como que o senhor Visconde, que é tão esperto, está tão distraído? Por que será, né, turminha? Então hoje começamos e encerramos o capítulo 5 do livro Emília no País da Gramática. Agora vamos lá para as atividades. Até a próxima ciranda da leitura. Tchau, galera!